Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o IBAMA autorizou a Petrobras a perfurar o poço de petróleo na margem equatorial. Eu nem sou dessas ecochatas, mas é engraçado pensar que se isso acontecesse no governo Bolsonaro, teríamos artistas cantando músicas para salvar a Amazônia e toda a mídia fazendo um verdadeiro carnaval. Como isso aconteceu no desgoverno do Lula, o que veremos hoje é a situação contrária. Os militantes da Globo defendendo a exploração e a convidada ambientalista desmascarando os militantes, afirmando que a decisão foi política e até sendo pressionada a provar o que diz pelo Otávio Guedes. Eu entendo perfeitamente tudo que você diz acerca do timing da COP30, que realmente gera uma situação que talvez exija alguma explicação ali. Mas do ponto de vista técnico, quer dizer, a gente tem uma instância oficial para avaliar o risco ambiental de um projeto, como essa prospecção, que é o IBAMA. O IBAMA, lá em 23, inclusive, mostrou-se empoderado bastante para negar o projeto. E ao que a Petrobras respondeu, fazendo diversos dos requerimentos que o IBAMA tinha colocado. Eu entendo que foram feitas avaliações ao longo desse ano, se eu não me engano, a simulação foi feita até em agosto aqui, ou mais recentemente, e o IBAMA olhou para tudo aquilo e disse, ok, cumpriu os requisitos que a gente tinha pedido. Sendo assim, sendo que a instância técnica ambiental brasileira aceitou, por que continuar sendo contra? Bom, os requisitos, eles foram, até semana passada, não foram aceitos, não foram cumpridos. A pressão que foi feita pela parte da Petrobras, Alcolumbre, o próprio Lula, vieram por conta, e a Petrobras, né, vieram por conta da sonda. A sonda tinha um aluguel, tinha um prazo para perfurar. Caso ela não acontecesse no prazo, ela teria que ser contratada novamente, demoraria muitos meses, porque ela tem que ir para uma outra localização. E o principal ponto que moveu o IBAMA a tomar essa decisão foi pressão política e foi o prazo da sonda. O que nós questionamos e nós continuamos sendo contra é porque nós também fizemos avaliações técnicas, a sociedade civil tem vários estudos que comprovam que as correntes marítimas que foram apresentadas no estudo da Petrobras estão equivocados, então existem erros no processo, nós estamos em diálogo com o IBAMA, vamos entrar com uma ação civil pública nos próximos dias contra esse licenciamento, apresentando todos os dados técnicos, mas o mais importante é questionar como que o preço, o valor de uma sonda vale mais do que o valor da biodiversidade das comunidades e da própria vida das comunidades ali. O ministro Silveira falou da questão da demanda e da oferta. A Agência Internacional de Energia, quando fala na questão das mudanças climáticas, diz que a obrigação de reduzir as emissões e reduzir a exploração do petróleo tem que vir tanto da demanda quanto da oferta. Nós não podemos ficar esperando a redução da demanda para reduzir a oferta. O Brasil tem usado esse argumento, né, da soberania energética para expandir as fronteiras de exploração, mas a gente precisa lembrar que 45% do nosso petróleo hoje é exportado. A Petrobras descobriu vários poços no pré-sal nos últimos anos, que aumentaram, inclusive, a produção do petróleo brasileiro. Então, nosso petróleo não está em declínio, ele está em aumento de produção, e nós não precisamos expandir com pressão e com pressa para fazer um licenciamento, às vésperas da COP, uma região tão sensível. O ideal seria fazer uma avaliação de área sedimentar, uma AS, e aí sim também um planejamento espacial marinho, e aí sim começar a pensar num licenciamento ou como que esse espaço marinho pode ser utilizado. Tem vários outros projetos que também estão sendo analisados, projetos de eólicas offshore, tem pesca industrial, tem muita questão ali importante para a economia brasileira no mar, e a gente não precisa fazer nada às pressas. Uma região extremamente sensível do ponto de vista da biodiversidade e do ponto de vista marinho, né? É uma região com correntes muito fortes, com uma alteração de nível do mar significativa ao longo do dia e das semanas, e uma região extremamente desconhecida dos recifes de corais e dos ambientes marinhos ali do ponto de vista científico. Então, essa região, ela já tem vários blocos hoje, são 52 blocos que estão sem licenciamento e que já foram adquiridos anteriormente em outros leilões. Licenciar
o teste no bloco 59 seria abrir a porteira para o licenciamento de todos esses outros 52 blocos. E ainda é importante dizer que tem mais de 200 blocos que estão em estudo. E que, se abrirmos a porteira da margem equatorial para ser explorada pelo petróleo e gás sem os devidos estudos, o próprio ministro Silveira mencionou que não foi feita a AAS, né, que é a avaliação ambiental de área sedimentar. Nós não temos sequer uma avaliação ambiental completa, correta, dessa região para sair perfurando. Nós somos extremamente contra essa decisão do licenciamento para o teste. É uma decisão política e não técnica. 29 técnicos do IBAMA já assinaram pareceres em fevereiro, sendo contrários a esse licenciamento, exatamente por esses motivos que eu já falei, e a decisão vem agora, muito próxima da COP. Isso nos prejudica tanto a questão local ali, né, dos possíveis impactos, as embarcações que circulam para fazer essa exploração já geram impactos na fauna e nas comunidades locais. A própria perfuração, ela oferece risco, né? E é importante lembrar que o bloco 59, ele está muito próximo ali da fronteira do Brasil com a Guiana. Toda a costa ali da Ilha do Marajó não tem estradas. Então as embarcações que vão para o bloco 59 têm que sair de Belém, exatamente a cidade que está sitiando a COP30, mais uma incoerência desse processo todo. Então, o próprio teste, além de abrir as porteiras, oferece risco em si. Você cita a pressão política sobre o IBAMA. Citou nominalmente o presidente Lula e o presidente do Congresso, Alcolumbre. Não citou a ministra Marina Silva, que é responsável pelo IBAMA. Então, eu queria saber, na tua visão, qual foi o papel da Marina diante dessa pressão política e se essas acusações que a senhora faz têm provas ou é uma leitura do contexto? Bom, não são acusações, né? A imprensa publicou amplamente essa pressão feita pelo Alcolumbre. Alcolumbre deu várias entrevistas, fez reuniões com a Petrobras. O presidente Lula chamou o IBAMA de fazer lenga-lenga, né? Um órgão técnico responsável importante, que nós valorizamos muito. Então, isso não são elucubrações, são fatos que nós temos acompanhado pela própria imprensa. O próprio G1 publicou, inclusive. A respeito da Marina, da ministra, ela, ao longo das últimas semanas, tem se pronunciado fortemente contra a expansão fóssil, pela redução da produção de petróleo no Brasil, né? Então nós sabemos a posição técnica dela. Quando ela falou nos últimos meses a respeito desse licenciamento do Bloco 59, ela disse que a decisão seria técnica e não política, né? E infelizmente nós vimos que foi uma decisão política e não técnica. Eu não sei exatamente qual que foi a participação dela nisso, não posso avaliar. Agora queria trazer uma grave denúncia que foi feita pela jornalista Elisa Robson, a única jornalista a entrevistar Hugo Carvajal. Ela contou no canal da Ludmilla que conhecidos dela no Brasil foram levados até a Polícia Federal, investigados e até torturados a mando de Alexandre de Moraes. Tem mais alguma coisa, Elisa, que que eu não tenha perguntado, que você não tenha falado e que seja importante, ou a gente já abrangeu assim, o resumo dos fatos? Só vou mencionar que você falou da perseguição. Gente, a perseguição é muito real. Assim, Alexandre de Moraes pressionou pessoas, enfim, que trabalharam comigo nessa investigação para saber qual era o meu endereço aqui nos Estados Unidos. Inclusive, tem gente que está aqui agora, no processo de asilo. Agora. Foi o que há 2, 3 meses atrás. Para saber... O processo é que nem o meu, é de asilo, né? É de asilo. Uhum. E ele pressionou pessoas no Brasil. O seu endereço aqui nos Estados Unidos? Para descobrir o meu endereço aqui nos Estados Unidos. E ele fez toda aquela situação que ele fez com várias pessoas. Me mandou por WhatsApp, intimação, uma coisa sem pé nem cabeça. Daí mandou por e-mail, queria saber. Primeiro mandaram lá de uma forma totalmente informal, tipo, oi, né? Mandaram, você pode entrar no Zoom para participar aqui no STF, dessa como testemunha, não vai acontecer nada com você, coisa e tal. Mesmo? Tentaram passar a conversa.
né? Daí eu falei com um advogado aqui, ele falou, isso aí tá totalmente legal, se eu mostrar isso aqui nos Estados Unidos, eles vão, não é possível que isso seja a justiça do Brasil, não é possível. Ele é o inimigo da carta rogatória, né? Ele não manda a carta rogatória de jeito nenhum, esse cara. É impressionante. E depois fez essa abordagem aí. E essa abordagem mandou por e-mail também, mandou um link, eu achei super suspeito o que era aquilo. Não abri nada, porque eu falei, vou saber se isso aqui não é um hacker, vai entrar no meu computador. Não é assim que funciona, né? É pela justiça, não é informalmente. Então, Alexandre de Moraes segue perseguindo a gente aqui nos Estados Unidos. Ele torturou pessoas que trabalharam comigo nessa investigação, a ponto de virem para cá desesperados, chegar aqui também pedindo asilo. Uma das pessoas está aqui, foi torturada, ela ficou assim vários dias, por muitas horas, cada dia, eu acho que era umas 8 horas, sem tomar água, sem nada, prestando depoimento lá na Polícia Federal de Brasília, para que falasse o que mais que eu estava escondendo em relação a essa investigação. E a pessoa falou, olha, ela não está escondendo nada, tudo o que ela falou está no livro, foi publicado no livro dela, e é verdade. Mas eles não acreditavam, eles acreditavam que tinha alguma coisa a mais, que tinha uma estrutura. Eles fizeram uma lambança tão grande. Tudo em relação à sua investigação do caso do Carvajal. Sim, eles falam o seguinte... Você não falou mal de urna eletrônica, não teve não tem nada a ver com esse tipo de coisa? Desculpa, entrou. Alô? Oi, tá me ouvindo? O STF e tal. Agora eu tô te ouvindo. É só para ter certeza. Toda essa operação lá contra os seus amigos que ficaram no Brasil, essa moça, sua amiga, ela ficou no STF ou na Polícia Federal? Ali em Brasília, na Polícia Federal, e ameaçada. Se você não falar, você vai ser presa. Eles ameaçavam o tempo todo. Se referia ao caso Carvajal, não a outros casos de interesse do STF. Não, ao caso Carvajal. E eles... o STF teria tanto no caso Carvajal? Fica a pergunta. Não, porque eles falam o seguinte, eles alegaram o seguinte, que a minha investigação lá em 2022, a viagem que eu fiz foi em junho, eles alegam o seguinte, que isso foi uma peça da parte da trama do golpe. Que isso não foi algo, uma investigação que eu estava vendo, porque havia denúncias reais em relação a tudo isso. Eu falei, não, isso foi parte, você fazia parte dessa trama golpista, e isso era uma parte dessa trama. Esse é tipo assim, uma peça desse quebra-cabeça. Então é isso que eles alegam, por isso que eles estão me perseguindo, porque eles alegam que isso foi premeditado, para essa trama toda aí, porque veja bem, eles falavam assim, veja bem, o livro dela que é Carvajal, Lula e o sequestro da Maria, ela fala o nome do presidente, Lula, então como ela diz que não é algo montado para derrubar o presidente Lula? Então, assim, era uma série de relações, e começavam a fazer conexões absurdas. Por exemplo, eu nunca conheci o delegado Ramagem pessoalmente, conheço assim nas redes, mas nunca tive nenhum contato com ele. Nunca tive nenhum contato, não conheço, nunca ouvi, mas eles achavam que tinha alguma conexão o delegado Ramagem. E não tem nada, absolutamente, nem sequer conheço, mas perguntaram milhões de vezes sobre o delegado. Eles têm, assim, uma obsessão. Então, perguntaram milhões de vezes sobre esse ponto, e daí não encontraram nada. Procuraram investigar, pegaram os celulares dessas pessoas, fizeram aquela coisa que eles fazem lá. Né? Atenção, essas pessoas que te conhecem. Você mesma não chegou a sofrer busca e apreensão no Brasil, você veio e se exilou antes, né? Sim. Uhum. Você também não chegou a prestar nenhum depoimento lá, e nem lá, aqui por videoconferência? Não. Eles queriam que eu fizesse, que eu participasse. Eu falei, daí o advogado falou, não é assim, manda pelo WhatsApp e você vai, tipo assim, você nem sabe, como eu não abri os links, né? Eu supus porque a pessoa que veio para cá me contou isso, e ela falou, aqueles links lá eram em função disso. Daí eu falei, bom, eu não abri nada, então eu não sei o conteúdo disso daí, eu não sei se, eu até desconfio que fosse uma coisa de hacker e tal, né, porque informalmente, como é que ele quer julgar? Informalmente, como é que você vai, né, se fosse uma coisa oficial do governo, via justiça dos Estados Unidos, é uma coisa, mas não era o caso. Caramba, você já tinha contado isso em algum... Não, a primeira vez. Acho que eu colhi um furo aqui hoje. Acho que sim.
Que coisa! Bom, Elisa, eu lamento muito isso aí que você passou, né? Ditadura é isso aí. Você fez ditadura. A ditadura é isso, né? Nada além disso. Exatamente. Então é o que nós estamos vivendo. Eu acho que todo mundo que está alvo, né, que virou alvo do STF, tem a sua história para contar de horrores, né? Sim. Todo mundo tem a sua história. Você tem as suas que você, né, que fizeram um horror, né, até com seus rendimentos e com tudo. Todo mundo, o Alan tem história, acho que todo mundo, se for falar, tem a sua história de horror em relação a esse governo. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu fico impressionada em ver como a imprensa consegue ignorar casos gigantescos como esse, em que o presidente do Brasil foi acusado de ter recebido pagamentos ilegais do regime ditatorial venezuelano. O assunto virou notícia no mundo todo, presidentes comentaram, mas a grande mídia permanece calada. Algo muito parecido com o que fizeram no caso Felipe Martins e nas denúncias do Tagliaferro. Ainda tem gente que diz que vivemos em uma democracia plena, onde a maior emissora do país não pode postar nada que desfavoreça o governo que a sustenta. O que vocês acham, pessoal? Será que a razão pela qual o Lula defende tanto Maduro é por ter o rabo preso? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.